partir dessa investigação que se instalou em Muriaé, nessa operação chamada Catarse, e que investiga desvios de verba através das tais rachadinhas, das notas fiscais falsas ou das notas fiscais verdadeiras, mas superfaturadas, porque mesmo às vezes uma nota fiscal pode ser verdadeira, mas ela pode ser superfaturada através das empresas laranjas ou através das empresas de verdade, mas que se prestam a esse tipo de serviço sujo. E isso se faz através de um terço de verba para determinada obra, através de uma licitação conduzida ou de um aditivo numa licitação que foi feita regularmente, mas nos aditivos de cada obra é que muitas vezes se tira o tal do um terço, aquilo que os agentes desviam. Nessa discussão toda, volta à tona um questionamento entre muitos eleitores, entre muitas pessoas aí nas ruas e também nas redes sociais. Por que existir vereadores? Para que eleger vereadores e vereadoras? Agora, por exemplo, tem 5 atuais eleitos e 3 ex-vereadores, portanto, 8 envolvidos nessa investigação. E o que alimenta muito mais esse questionamento. Eu acompanho a política desde os meus 18 anos, quando dei meu primeiro voto. E sempre que acontece um aumento no salário dos vereadores, sempre que acontece qualquer crise no legislativo, começa então essa discussão de que melhor seria não ter vereador eleito. Quero colocar aqui uma opinião contrária a essa hipótese. O que se deve ser questionado é se temos um legislativo, se temos vereadores de qualidade, com competência, com escrúpulo, com senso crítico, com senso de moralidade, ou se tudo ao contrário, se temos vereadores sem competência, sem escrúpulo, sem senso de moralidade, para com a coisa pública, etc, etc. Parlamentar que se vende em troca de se colocar um nome numa rua, em troca de indicar para o prefeito o calçamento dessa ou daquela via, de vereador que aceita a condição de desviar verba, de superfaturar, de falsificar nota, isso com a ajuda do empresário, e aí devemos dizer que além do político corrupto, esse empresário também é corrupto. Então, esse tipo de vereador é que não deve existir. Imagina só um prefeito dando as ordens sem passar pelo crivo de um coletivo que vai analisar, que vai avaliar as atitudes desse prefeito, que vai analisar as obras a serem feitas e tudo mais. Fiscalizar a administração. Esse prefeito, se não for muito bem intencionado, ele vai virar um ditador, ele vai começar a achar que só ele é que manda, que só ele que pode fazer as coisas e que determina isso ou aquilo. E em cada 50 anos, talvez, surja um prefeito muito bem intencionado, voltado para as coisas da população, para a sociedade, vendo as obras que a população realmente precisa, né? Isso é muito raro. Então imagine uma ação, uma obra grande a ser decidida e que só dependa de uma pessoa. Imagina, por exemplo, surge aí um tipo de benfeitor que se acha o bom velhinho, que se diz vou fazer e pronto, e depois se discute. E aí você pode dizer, mas pode ouvir então os presidentes de associações de bairros. Esses poderiam fazer o trabalho, o mesmo papel do vereador e não custaria nada. O que acontece é o seguinte, o que mais a gente vê é o executivo cooptando
para não dizer comprando esses presidentes de associações de bairros. Olha, e uma vez comprados pelo prefeito, eles passam também a atuar junto ao poder público, assim como os vereadores. Então, a Câmara, o Legislativo, é o segmento com o papel de fiscalizar o Executivo, de avaliar aquele projeto, se vai gastar milhões sem tanta necessidade, como uma obra, a exemplo de uma obra faraônica, a exemplo de um muro, né? De um muro tipo aí a muralha da China. E se esse projeto é popular, se é um projeto de proveito da população, se o projeto vai beneficiar os eleitores da periferia que pagam os seus impostos e dependem desses retornos. Imagina, se tivéssemos uma Câmara com eleitos de qualidade, claro, nunca vamos ter 100% de vereadores bons, conscientes, democráticos, honestos, mas se você puder ver num legislativo um número razoável que garanta a eficiência da discussão, de que uma obra possa ser bem feita e que não haja desvios, seria o ideal. E aí você pode ainda dizer, mas então que tenha vereadores, mas que não tenha salário. Olha, isso é praticamente impossível. É impossível que alguém se disponha a estar disponível 1, 2, 3 horas por dia, durante 5 dias da semana, debatendo, sem essa remuneração, sem algo que possa dar a ele essa condição. É até possível que tenha 1 ou 2 com essa condição, mas a maioria depende de trabalhar, depende de tirar o seu sustento. Então, é necessário que haja salário, que haja um vencimento. Tá certo que não precisa ser exorbitante como é o de Muriaé, muito alto. O salário de um vereador em Muriaé é muito alto, é caro, mas tem que ter algum vencimento. Conclusão: o problema não é termos vereadores eleitos ou vereadoras, a questão é a qualidade desses parlamentares. Em Muriaé, nós temos uma Câmara de 17 vereadores. Dentre esses, se tivéssemos a maioria, mesmo que simples, 9 ou 10 vereadores, que fossem capazes de discutir as questões do município e colocar aí a voz do povo nessas discussões, né, de colocar os direitos adquiridos e fundamentais de lazer, de obras, de segurança, de educação, fossem garantidos pelo município, nós teríamos um ótimo legislativo. A questão é que se elege mal. Nessa legislatura, por exemplo, 3 ou 4 são capazes, às vezes, de discutir, né? Têm a capacidade para perceber, para levar um debate sobre as necessidades da população. O resto quer apenas saber do se dar bem, que além de garantir o seu salário alto, garanta uma porcentagem do desvio através dessas rachadinhas do superfaturamento, das barganhas com o executivo e por aí afora. Como já disse aqui no vídeo anterior sobre essa questão da corrupção envolvendo os vereadores de Muriaé, o link do vídeo está aqui na descrição deste vídeo. Você pode também assisti-lo. Eu quero dizer que o mais importante é a conscientização do eleitor. O eleitor também tem que alcançar a consciência, o senso da responsabilidade de que também ele é responsável por escolher o seu representante na Câmara. Aliás, ele é o principal responsável por aquele que escolhe. Não se pode admitir o ato de se vender, de se trocar, de se barganhar o voto na época da eleição. Porque, é claro, se existe aquele que compra, aquele político corrupto, existe
também o empresário corrupto que fornece a nota fria, a nota superfaturada. Existe também o eleitor desonesto que troca, que promete, que barganha o seu voto, prometendo votar no dia da eleição naquele que ele sabe que não vai representá-lo à altura, que é apenas mais um pilantra, mas às vezes faz a si mesmo. Para não me alongar muito aqui nessa minha opinião, e se você tem outra opinião, comente aí na área dos comentários, terei prazer em receber a sua opinião. Eu digo que a solução não é concentrar o poder na mão de uma pessoa apenas, o executivo, mas descentralizá-lo através de um legislativo sério, competente, que seja renovado quando necessário e que o povo, o eleitor, igualmente sério, que cobre dos dois, do legislativo e do executivo, a política que beneficia a todos, a política do bem fazer para a população. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.